Novamente, boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação, ao webinar, sobre o porquê realizar análises de estabilidade de taludes tridimensionais. Quem fala é o professor Gilson de Tirana, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, e a Universidade Federal de Goiás tem atuado em parceria com a Soil Vision Systems há vários anos, em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. A Soil Vision ela tem sido a financiadora de várias pesquisas, com bolsas de estudo, softwares, licenças de softwares e outros tipos de financiamento. E essa parceria tem ocorrido na busca de aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas ferramentas numéricas para análise de problemas geotécnicos em vários campos de aplicação. E um desses importantes campos de aplicação, nos quais nós temos trabalhado em cooperação, é a área de estabilidade de taludes, principalmente abordagens tridimensionais. Gostaria também de já comunicar a vocês, de antemão, que essa palestra ela serve também como uma maneira para divulgar o minicurso que será oferecido no próximo Cobranseg, em Belo Horizonte. E nós já estamos já desde agora convidando vocês a participar, tanto do congresso quanto do minicurso. Bom, então, vamos primeiro, nessa apresentação, nós vamos dividi-la em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos discutir por que realizar análises de estabilidade 3D, e nós vamos mostrar alguns resultados de algumas análises e pesquisas que vêm sendo feitas, principalmente na UFG, nesse assunto. No segundo terço, nós vamos fazer apenas uma breve demonstração de o que o software é capaz de fazer, apenas fazendo uma descrição superficial do software. E na última parte, nós faremos uma demonstração ao vivo, fazendo o desenvolvimento, a construção de um modelo simples tridimensional. Então, nessa primeira parte, na qual nós temos que discutir a importância e por que fazer análise 3D, nós vamos primeiro tratar a respeito do contexto histórico, como é que as análises de estabilidade de taludes vêm evoluindo. Nós vamos discutir a relação entre as abordagens bidimensionais e tridimensionais. E aí nós vamos passar a falar a respeito de quais os motivos, o que motivariam a análise tridimensional e quais são os efeitos da geometria 3D nos nossos fatores de segurança. Então, falando um pouco primeiro do contexto histórico, é importante que nós, como engenheiros geotécnicos, nós reconheçamos que se nós hoje fazemos análises bidimensionais, isso tem uma razão, tem um motivo, e não necessariamente o motivo diz respeito apenas à qualidade da análise. Primeiro, nós temos que reconhecer que as análises de estabilidade talvez surgiram como bidimensionais por uma limitação. A abordagem 2D é uma simplificação que era necessária em vista das ferramentas de análise disponíveis à época. Então, os modelos clássicos, lá, desde Frobenius, passando por Bishop, Morgenstern Price, todos os métodos de fatias clássicos que nós tanto conhecemos, eles nasceram como bidimensionais por uma limitação. É uma visão simplificada de um problema que, na verdade, é tridimensional. Essa visão simplificada, por mais simplificada que seja, ela se tornou consagrada. Consagrada porque ela foi empregada na prática e ao longo das décadas ela foi calibrada, digamos assim. Como calibrada? O engenheiro geotécnico hoje ele tem fatores de segurança de projeto, que podem ser 1,3, 1,5, depende da situação, depende do critério, mas são fatores de projeto estabelecidos com base na experiência. Então, o engenheiro ele sabe que, ao fazer uma análise bidimensional, que é simplificada, ele consegue ter um grau de segurança e um desempenho adequado dentro de uma certa probabilidade, que muitas vezes fica embutida e não explícita, na maioria das vezes, mas ele tem a confiança de que ele terá um desempenho adequado, uma grande chance de desempenho adequado,
se ele respeitar um fator de segurança mínimo. Então, dentro desse fator de segurança bidimensional simplificado, quando se estabelece um fator de segurança mínimo, estão embutidas várias coisas, como incerteza dos materiais e incerteza da modelagem, da forma de modelagem, a modelagem bidimensional. Bom, naturalmente, as ferramentas do engenheiro evoluíram com o passar dos anos. Se na época do Felênis o que se usava era régua de cálculo, eventualmente a coisa evoluiu. Calculadores digitais, por exemplo, surgiram e aceleraram muito a forma como os engenheiros conseguiam fazer contas. E, eventualmente, surgiu o computador pessoal. Não o computador em si, o fato de o computador pessoal, aquela máquina que o escritório de engenharia e até mesmo as pessoas podiam adquirir e trazer para o seu dia a dia. O surgimento do computador pessoal, ele se torna um marco, porque a partir dele se pode fazer a automação de cálculos. E é com isso que nós tivemos a implementação de softwares para análise de estabilidade de taludes, inicialmente bidimensionais. Hoje, com os recursos computacionais cada vez mais avançados, nós conseguimos fazer análises, inclusive, tridimensionais. Bom, a disponibilidade de computadores digitais também abriu portas para muitos outros avanços. Então, é por isso que a gente verifica que na prática da estabilidade de taludes a gente tem muitos tipos de abordagens determinísticas hoje em dia. Nós temos a possibilidade, e na verdade, um status atual em que isso é feito com muita frequência, que é a consideração da interação entre o solo e a atmosfera, nos mecanismos de estabilização e a própria não saturação do solo. Nós temos hoje já uma corrente muito forte e já implementada na prática de utilização de abordagens probabilísticas, que antes eram de difícil implementação, sem os computadores potentes que nós temos hoje. E nós chegamos, inclusive, a fazer hoje análises mais sofisticadas, como, por exemplo, análises acopladas, considerando tensões por elementos finitos, o que não chega a ser, do ponto de vista teórico, muito difícil, mas que, pela questão de recurso computacional e de disponibilidade de software amigável, não era algo que chegava à prática do engenheiro geotécnico, se limitava apenas à academia. Bom, naturalmente, toda essa prática em torno de análise de estabilidade de taludes, análise bidimensional, ela é ancorada muito também em benchmarks. Um benchmark ele pode ser uma análise de uma ruptura existente ou apenas a análise de taludes que não romperam para fins de comparação do resultado de diferentes ferramentas. Em termos da análise benchmark de taludes que romperam, aqui vocês têm alguns exemplos na tela mostrando, esses benchmarks eles são fundamentais porque eles mostram, eles são uma forma de verificar se o nosso modelo de estabilidade de taludes de fato mostra o fator de segurança 1, quer dizer, o fator de segurança que indica que esse talude, de fato, de acordo com o modelo, teria a previsão de ruptura. Então, isso seria dessa forma, o papel do benchmark aí é mostrar que o modelo é capaz de prever, né, a situação de ruptura. Bom, estamos falando muito de abordagem tridimensional, mas aí surge a questão, qual é a diferença? Né? Qual a diferença entre a abordagem bidimensional e tridimensional? Bom, a resposta não é simples. E, na verdade, a pergunta pode ser dividida, na verdade, em várias outras subperguntas. A primeira coisa que se deve questionar é qual a diferença entre o fator de segurança propriamente dito. O fator de segurança 3D é igual ao 2D? Caso não, qual seria a diferença típica? Vamos abordar essa questão. Quais as vantagens da análise 3D? Por que eu deveria fazer uma análise 3D em detrimento de uma análise 2D? Que informações adicionais eu precisaria para conseguir fazer uma análise 3D? Seriam informações de um nível de complexidade inviável ou é algo que eu consigo fazer e aplicar na prática da geotecnia? O que o fator de segurança de projeto 1,3, 1,5 passa a representar no mundo real quando eu migro para a análise 3D? Em retroanálise, as propriedades retroanalisadas utilizando a abordagem 2D são aceitáveis? No caso dessas análises, no caso de um projeto baseado em análise 3D, eu posso utilizar propriedades retroanalisadas a partir de uma análise bidimensional?
Então, são a sequência de perguntas que podem ser feitas e que esclareceriam melhor qual é a relação entre essas abordagens, bidimensional e tridimensional, e nós vamos buscar responder brevemente várias dessas perguntas nos próximos minutos. Bom, a primeira coisa que nós temos que esclarecer, deixar claro na nossa mente, é que os cálculos são fundamentalmente diferentes. A análise bidimensional e a análise tridimensional, elas são baseadas em modelos de análise que têm diferenças. Eles têm semelhanças, sim, eles partem dos mesmos princípios, mas quando o equilíbrio de forças numa fatia é realizado, ele é feito de uma forma muito diferente do equilíbrio de forças numa coluna. E efeitos tridimensionais passam a ser considerados. Basicamente, a diferença da análise 2D para 3D vai surgir em grande parte devido à geometria da superfície de ruptura, que passa a ser não apenas um círculo que representaria, na verdade, em 3D, um cilindro. Passaria agora a ser uma superfície como uma calota de esfera, um elipsoide, quer dizer, uma superfície cujas seções transversais vão mudando de acordo com a posição da talude. Bom, por exemplo, o caso de uma geometria 3D formada pela extensão simples de uma seção transversal, ela oferece fatores de segurança diferente da análise 2D. Seria o caso, por exemplo, desse talude, que está aqui apenas como um exemplo. Esse é um benchmark desenvolvido em 1977. Vocês estão vendo aí o resultado da análise com o software da Soil Vision, o SV-Slope bidimensional, e essa análise com o modelo com o método de Morrison-Price, que é um dos clássicos métodos de fatias, e o fator de segurança é 1,223. Uma visão tridimensional desse talude seria essa, né? Uma extrusão. Então, essa é a mesma seção transversal, e o talude ele continua com a mesma geometria. Então, qualquer corte transversal é idêntico a esse corte transversal que foi o mostrado no slide anterior. Então, esse é o tipo de talude, que é um talude que a gente considera uma estrutura linear e para o qual o engenheiro geotécnico atribui a análise bidimensional como sendo a análise adequada. Por quê? A justificativa é qualquer seção transversal, ela representa o talude, ela é idêntica, não existe variação na seção transversal. Pois bem, a superfície de ruptura observada no campo, por exemplo, no caso de uma análise, uma retroanálise, ela raramente é uma superfície extensa. Ela muitas vezes ela é concentrada, como essa. E existem efeitos de borda. E o fator de segurança dimensional não coincide com 2D. Nesse caso em particular, nós temos um fator de segurança de 1,33, que é 8,7% maior, indicando, nesse caso, que a análise bidimensional subestimou e está sendo conservadora. Bom, quando nós, por exemplo, fazemos uma análise bidimensional considerando reforço, e aqui a gente tem uma ilustração de algo como se fosse um tirante, ele não está numa inclinação muito representativa da inclinação usual, mas digamos que isso represente isso, uma inclusão aqui, um reforço. Bom, essa representação bidimensional, na verdade, está representando isso em 3 dimensões. Um reforço que é contínuo. E muitas vezes não é isso que nós queremos representar. O que nós queremos representar são reforços em pontos discretos. Então, a representação bidimensional aqui do problema não consegue capturar, na verdade, a característica do problema. Então, existem várias dificuldades. Aqui a gente tem uma visão de metade de um talude simétrico, então aqui a gente tem só metade do problema, só para nós conseguirmos ver melhor o que significa a superfície de ruptura que não é muito alongada. Ela significa isso, vejam, uma seção transversal aqui no centro, que mostra uma ruptura profunda, relativamente profunda, mas rupturas cada vez mais, seções transversais com rupturas cada vez mais rasas, conforme nós nos afastamos do centro aqui de simetria, do eixo de simetria. O estado de tensões aqui nessas abas, na aba do lado de cá e na aba do lado oposto da figura, que conferem a essa ruptura um maior fator de segurança.
Bom, nós temos então várias razões típicas para ter diferenças entre os fatores de segurança 2D e 3D. Nós temos geometrias diferentes para o modelo, tanto o modelo de terreno, das camadas e da superfície do terreno, e da superfície crítica. Isso sendo o principal fator. Naturalmente, existem outras questões, como, por exemplo, regiões com concentração de fluxo, regiões com concentração de tensões, distribuições de tensões que são mais exóticas, dependendo do tipo de camada de materiais. Mas essas seriam fatores adicionais, mas que são secundários em termos de identificação da primeira grande diferença. Eles são secundários em termos hierárquicos, mas às vezes, em termos quantitativos, esses outros fatores podem ser muito importantes. No final das contas, nós podemos afirmar que o fator de segurança 3D, ele geralmente é maior que o bidimensional. E essa diferença, ela está muito bem documentada na literatura. Aqui eu estou citando no slide um trabalho de 2007 que mostra valores de 15% a 50%, e um trabalho do professor Del Fredman, de 2014, mostrando valores até 60% superiores para análise 3D. Mas existem numerosos trabalhos ao longo das décadas mostrando consistentemente fatores de segurança 3D superiores aos 2D. De forma que a nossa análise 2D ela fica em questionamento e ela passa a ser uma análise reconhecidamente conservadora. Então, por que realizar as análises 3D? Bom, vejam bem, na hora de se definir a necessidade de realizar uma análise 3D, tem-se que pensar sobre quão diferente a análise 3D será da bidimensional e quais seriam as vantagens, qual mecanismos de ruptura nós conseguiríamos identificar que seriam muito mais estáveis, com uma diferença muito grande. Isso tudo passa pela análise inicial da geometria. Aqui nós temos, por exemplo, duas figuras em planta de estruturas, todas essas são estruturas associadas com a indústria de mineração, aqui uma pilha de rejeito, né? E aqui uma barragem de rejeito. São estruturas muito alongadas, como vocês podem ver. Então, para grande parte da região, nós temos a tendência de realizar análises em 2D e ter um projeto com sucesso. Obviamente, as regiões curvas, elas podem ser regiões que têm fenômenos de redistribuição de tensões tridimensionais mais importantes. Ou numa situação dessa aqui, como essa, nós temos uma tendência a realizar as análises 2D, mesmo sendo imperfeitas, e a aplicação da nossa experiência acumulada ao longo dos anos, né, na hora de estabelecer o que é uma margem de segurança adequada, ela acaba sendo apropriada. Agora, pode existir situações como essas, em que aqui nós temos situações em que o talude ele é totalmente curvo, aqui no caso nós temos pilhas de lixiviação. Taludes curvos e que têm um caráter convexo, né, predominantemente convexo. Nesse caso, nós podemos começar a ter algumas diferenças em situações com redistribuição de tensões e alívio de poropressões, drenagem mais significativa, que podem levar a diferenças maiores. Bom, no final das contas, nós podemos dizer que a análise 3D, a 2D, né, apesar de ser conservadora, né, apesar da análise 2D ser conservadora, uma análise 3D ela vai oferecer sempre uma abordagem mais rigorosa, sempre, porque ela vai conseguir capturar a geometria real do problema. E dessa forma a gente vai ter vantagens em muitas áreas, como na análise de diques, pilhas de armazenamento, pilhas de rejeito, pilhas de lixiviação, todos aqueles problemas onde nós temos geometrias que fogem muito da geometria bidimensional. Bom, em síntese, por que nós podemos dizer que a análise 3D é mais rigorosa? A simples avaliação da geometria demonstra isso. A representação geométrica 3D é uma representação do mundo real. A representação bidimensional é uma representação de cortes que não, na verdade, apresentam fator de segurança que corresponde ao fator de segurança completo, global da estrutura. É com base nesse tipo de argumento que nós temos
mais de 20 anos, aliás, na verdade, muito mais do que isso, de pesquisas publicadas em torno da análise tridimensional. É correto afirmar, inclusive, que nos círculos acadêmicos não existe grande polêmica em relação ao fato de que o fator de segurança 3D, de fato, representa melhor, de forma mais rigorosa, a condição de estabilidade. Bom, isso nos coloca numa situação complicada, porque nós temos uma análise bidimensional, na qual a prática da geotecnia está toda ancorada. Como nós fazemos a transferência disso para 3D? Veja, aquele fator de segurança de projeto que bidimensional era 1,3, ele agora em 3D ele vai ser superior. O fator de segurança de projeto que é 1,5, ele vai ser também superior. E esse fator de segurança 3D, que é superior, ele vai ser mais próximo do real. A situação que nós temos, na verdade, ela é complexa do ponto de vista de que nós agora temos que estabelecer novas margens de segurança para poder empregar o fator de segurança tridimensional no projeto. Nós passamos a ter que estabelecer qual é a margem de segurança correspondente à nova abordagem. O fator de segurança, nesse caso 3D, no caso do projeto, ele, na verdade, nós passamos a ter então a recomendação de que nós temos sempre que realizar análise 2D, juntamente com as 3D, de forma que nós consigamos identificar as diferenças entre as duas abordagens para cada uma das situações de campo. E, obviamente, empregar o julgamento geotécnico, baseado na nossa experiência. Já no caso de benchmark, no caso retroanálise, na verdade, a situação é um pouco inversa, na verdade. A retroanálise da ruptura 3D, ela sempre vai oferecer um parâmetro de recenseamento inferior àquele obtido na análise 2D. Então, quando nós fazemos a retroanálise de um talude em 2 dimensões, nós não podemos empregar esses parâmetros na análise 3D, porque nós teríamos uma sobreestimativa do fator de segurança 3D. Então, é importante, na hora da retroanálise, que se utilizem análises com geometria consistente. Bom, o efeito da geometria 3D, ele varia, depende de várias situações. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns resultados que ilustram isso. Isso aqui é um estudo feito com o talude com essa seção transversal, nós temos a análise bidimensional. Aqui é a visão de um talude plano, cuja seção transversal coincide com essa. Aqui um talude convexo, cuja seção transversal também coincide com essa, mas vejam, a forma da face é convexa. E aqui um côncavo. Bom, quando nós resolvemos o fator de segurança de todos aqueles taludes e variando as propriedades, cada ponto desse tem um conjunto de propriedades diferentes, ok? E comparamos o fator de segurança bidimensional com o tridimensional, o que nós observamos é uma tendência muito clara. O fator de segurança 3D, ele sempre é maior, como nós já discutimos, e a razão entre o fator de segurança 3D e 2D, ela não é muito diferente para esse talude côncavo. No caso do talude convexo, vocês veem que os pontos já estão um pouco mais próximos da linha 1 para 1. O fator de segurança 3D ele ainda é superior, mas ele não obedece à mesma razão. Então, o que esses pontos todos mostram aqui é que existe consistentemente uma diferença entre o fator de segurança crítico, bidimensional e tridimensional, independente das propriedades avaliadas. Eu não estou mostrando aqui quais são as propriedades, mas eu posso dizer para vocês que alguns desses pontos têm materiais apenas com ângulo de atrito e variados ângulos de atrito, e materiais com vários valores de coesão crescente. Quando nós variamos a inclinação do talude, aqui nós temos os resultados da análise tridimensional, com um coeficiente Poisson, com outro. No caso aqui foi feita uma análise com base em tensões de elementos finitos. Nós vemos que a inclinação do talude, da face do talude, influencia muito o fator de segurança. Aqui 0 graus significa o talude plano. Esse é o fator de segurança bidimensional, esse é o 3D, e esse aqui também é o 3D para outro Poisson. 20 graus aqui representa um talude côncavo com um ângulo de fechamento de 20 graus.
e vocês veem um acréscimo no fator de segurança. E aqui, mais de 40 graus, 45 para ser preciso, nós temos um acréscimo muito maior ainda. Então, quando o talude se torna côncavo, nós temos um aumento no fator de segurança muito marcante. Já quando o talude se torna convexo, nós passamos a ter um aumento, mas um aumento mais moderado. Obviamente, esse tipo de resultado depende da geometria do talude. Não é necessariamente um resultado universal. Aqui nós temos alguns gráficos mostrando regiões de plastificação, regiões com fator de segurança menor do que 1. Só para ilustrar o seguinte, quando nós avaliamos o fator de segurança, a região de plastificação ela pode não ser homogênea e a gente pode ter uma diferença muito significativa entre um talude com forma plana e um talude com forma côncava ou convexa. Isso tem que ser observado. Bom, aqui nós temos também um resultado de análise dimensional, empregando análise 3D, de um talude que rompeu, o talude de Lodalen, que foi muito bem documentado pela Watson. E essa aqui é a geometria do terreno e da cunha de ruptura observada no campo. E que nós podemos ver aqui o fator de segurança 3D, ele consistentemente oferece resultados maiores do que o bidimensional. Essa aqui é bidimensional, esse aqui, por exemplo, é 3D e esse aqui é 3D, em várias alternativas de cálculo. Interessante que o Watson ele mostra um fator de segurança que se aproxima de 1, mas que às vezes é inferior a 1. Com a análise tridimensional e utilizando parâmetros de resistência próximos dos limites inferiores aos obtidos pelo Watson, nós conseguimos reproduzir fator de segurança igual a 1, mostrando que a abordagem 3D ela pode, de fato, mostrar o resultado. E aqui, para vocês verem, essa é a cunha de ruptura. Isso aqui é um corte transversal da superfície 3D. Isso aqui é a cunha real, e esse daqui é a superfície encontrada para um poisson de 0,49, que na verdade é o poisson que melhor representa esse material, que é um material argiloso numa condição não drenada. Bom, concluindo, a análise 3D ela é teoricamente mais rigorosa, o fator de segurança 3D ele é sempre maior, e a diferença vai depender de muitos fatores. Bom, vamos passar agora para a próxima parte. Eu gostaria apenas nesse momento, antes de passar, de avisar a audiência, os participantes, e que vocês tenham a oportunidade de fazer perguntas. Existe um campo perguntas na tela do GoToMeeting. Vocês podem escrever as perguntas a qualquer momento, elas vão estar chegando aqui para mim e também para o Dr. Fredland, que está nos ouvindo na outra ponta, e durante a apresentação nós podemos fazer interrupção em qualquer momento para responder essas perguntas. Caso não existam perguntas que precisam ser respondidas de forma urgente, nós podemos responder no intervalo entre a próxima etapa e a demonstração do software. E perguntas que eventualmente não forem respondidas por falta de tempo, nós responderemos por e-mail, ok? Então, por favor, busquem aí a caixa de perguntas e fiquem à vontade para escrever a qualquer momento. Bom, vamos fazer então agora uma breve descrição do pacote que é desenvolvido e comercializado pela Soil Vision. Eu vou mostrar para vocês em alguns aspectos onde nós temos desenvolvimentos que foram baseados em pesquisas realizadas, pelo menos em parte, em pesquisas realizadas na UFG, pelos nossos alunos de pós-graduação, pelo nosso grupo de pesquisa. Então, nós vamos ver a visão geral do programa, suas características, quais características diferenciam o programa e que tipo de aplicações nós podemos fazer. Bom, o SV Slope, ele na verdade é um módulo de um pacote geotécnico, um pacote que permite a realização de análise de percolação, de tensões, de fluxo de contaminantes. O SV Slope, então, ele é um módulo único, focado na análise de estabilidade de taludes. Ele foi desenvolvido desde o início com a análise tridimensional em mente, mas a análise bidimensional ela é completa, ela é muito abrangente.
e ela está presente no programa. Então, vocês podem considerar um programa para análises tanto quanto tridimensionais. Ele permite análise tanto determinística quanto probabilística, o que é muito importante na atualidade. Com isso, nós podemos ter, além de fator de segurança, nós podemos ter probabilidade de ruptura calculadas e índice de confiabilidade. A interface do software ela é desenvolvida de forma a ser muito simples. Na UFG nós desenvolvemos programas acadêmicos, nós desenvolvemos teorias e as nossas interfaces são interfaces acadêmicas, aquela interface não muito amigável. A Soil Vision ela é uma parceira muito perfeita nesse ponto de vista porque ela consegue implementar interfaces simples e que sistematizam e aceleram as coisas que nós fazemos na UFG em termos de pesquisa. E é natural que esse seja um foco da Soil Vision, porque ela desenvolve um software com a intenção de comercializar para o escritório de projeto, aquele escritório que precisa de um aprendizado rápido, uma curva de aprendizado que seja curta, de forma que o software possa ser implementado na prática da forma mais rápida possível. Outra coisa importante citar é que o software permite análise de tabuleiros reforçados e carregamentos externos, que é muito necessário. Existem vários métodos disponíveis, nós vamos ver, mas os métodos clássicos das fatias estão todos lá. Vocês vão encontrar os softwares com os métodos de Bishop, de Marks & Price, GLE, Spencer, Jambu, todos aqueles métodos conhecidos e consagrados estão disponíveis, tanto em 2D quanto em 3D. No caso, quando eu digo em 3D, o que eu estou dizendo o método Bishop, por exemplo, ele pode ser estendido para 3D. A extensão ela já foi publicada há algumas décadas atrás, ela foi comprovada e ela foi implementada no programa. O programa é desenvolvido por um time de especialistas de nível mundial, especialistas na área de estabilidade de taludes, e obviamente tem a participação de pesquisa em universidades, por isso eu estou aqui. E muito importante, existem disponíveis métodos probabilísticos que são integrados de forma a serem empregados de forma muito fácil, muito ágil. Em termos de avanços recentes, é um software que vem evoluindo de forma muito rápida, é um software com vários, é difícil passar um mês sem uma atualização do software, e aqui tem listado algumas atualizações importantes recentes, como o suporte para superfícies definidas por triangulação, um aumento do desempenho das ferramentas gráficas para modelos grandes, e um novo modelo, um novo módulo, que é o SV Designer, que infelizmente nós não vamos ter tempo de tratar aqui nessa apresentação, mas que é um módulo para a concepção de geometria tridimensional que tornou a concepção muito mais ágil. É extremamente interessante e que vale a pena vocês conferirem. Bom, os métodos disponíveis, eles são, no programa, eles podem ser divididos em 3 tipos: o método de equilíbrio limite, o método de equilíbrio limite aperfeiçoado e a análise elastoplástica. Então, dentro de equilíbrio limite, esses são os métodos que eu me referi como sendo aqueles métodos consagrados, clássicos, Bishop, Marks & Price, GLE, Spencer, dentre vários outros. Já em termos de métodos de equilíbrio limite aperfeiçoado, nós temos o método de Kuhauer, que é o método que emprega tensões baseadas em elementos finitos, e o módulo SafeDP, que é um programa que eu desenvolvi no meu doutorado, e que a Soil Vision aperfeiçoou e implementou na sua interface, que utiliza programação dinâmica, que é uma forma de otimização, uma forma de buscar superfícies de ruptura com formatos genéricos, não necessariamente formatos pré-estabelecidos como um círculo, uma esfera, um elipsoide. Então, é uma forma muito mais flexível e muito útil para mecanismos de ruptura superficiais, por exemplo. A análise elastoplástica, a terceira forma, é basicamente a análise acoplada com a análise de tensões, utilizando modelos plásticos e realizando a redução dos parâmetros de resistência até a busca da não convergência. Então, é a abordagem clássica elastoplástica baseada em redução de resistência.
Bom, existe aqui vocês têm uma grande lista de características. No final temos existem 14 métodos disponíveis. É possível o acoplamento com análise de percolação, quer dizer, a análise de estabilidade taludes, que ela pode puxar poropressões baseadas numa análise de percolação sofisticada, usando elementos finitos. E isso pode ser feito de forma 2D ou 3D. Isso é muito interessante, porque isso abre margem à análise, por exemplo, de infiltração após precipitação. É possível análise de rebaixamento rápido via tensões efetivas, ou pelo método de Duncan. O método de Kuhn está disponível, como eu já citei. A interface do programa é uma interface que pode ser considerada interface de estado da arte. Tem muitas ferramentas de ajuda, então o software, isso facilita muito o aprendizado. Tem um grande suporte para taludes reforçados, carregamentos externos. E existem 14 modelos, no caso não são os métodos de análise, modelos de resistência ao cisalhamento. Então, passando pelo Moore-Coulomb, Hook e Brown, para aqueles interessados em fazer análise de estabilidade de maciços rochosos, e indo até coisas mais sofisticadas, como modelo anisotrópico, modelos não saturados e modelos não lineares, de forma geral. O programa permite a consideração de trincas, secas ou inundadas, e tem um módulo de visualização muito completo, e um módulo de visualização que eu particularmente considero muito aberto. Vocês conseguem exportar muitas coisas, vocês conseguem acesso à forma como os cálculos foram feitos. Então, o programa se torna, de certa forma, muito aberto à verificação. No caso de análise 3D, existem 3 características, 6 formas de determinação de geometria. Pode ser feita extrusão de 2D para 3D, pode se construir seções múltiplas. Então, você tem múltiplas seções transversais e você une essas seções para gerar o seu modelo 3D. Você pode ter grid de definição de camadas ou malhas vindas, por exemplo, no AutoCAD. Então, a integração com o AutoCAD, a possibilidade de importar modelos 3D do AutoCAD também facilita muito a modelagem. Aqui vocês têm alguns exemplos de geometrias criadas com o programa, e são geometrias que são realmente impressionantes. Vocês têm o nível de complexidade que pode ser tratado, e vejam, isso daqui foi tudo feito dentro do SV Designer. E aqui nós temos, por exemplo, a geometria de uma barragem, a candidata à geometria de uma barragem sendo colocada nesse vale. Isso é feito com uma agilidade muito grande, muito considerável, que antigamente não se visualizava como sendo possível. As ferramentas de análise 3D foram desenvolvidas totalmente por engenheiros da Solid Vision, em colaboração, em alguns casos, com algumas universidades. Dentro do corpo de engenheiros, é importante dizer que os engenheiros tiveram treinamento sob tutela de pessoas conhecidas no meio, como o Morstein, como o professor Del Fredman, da Universidade de Saskatchewan, e como o professor Yamagami. O professor Fredman, no caso, pessoalmente supervisionou o desenvolvimento dos modelos tridimensionais, porque ele mesmo foi um dos desenvolvedores de proponentes de métodos de análise tridimensional e publicou no passado na literatura esse tipo de abordagem. A ferramenta pode ser considerada robusta e rápida, ela é muito estável, e em alguns casos vocês têm fatores de segurança, no caso bidimensional, que podem ser calculados em menos de 1 minuto. No caso tridimensional, esse tempo pode ser mais extenso, vai depender de quantas superfícies estão sendo pesquisadas. Todos os métodos disponíveis bidimensionais, eles também estão disponíveis em suas versões tridimensionais. Como eu disse, nós temos vários modelos, existe a possibilidade de emprego de vários modelos de licenciamento, o emprego de análise de percolação rigorosa e modelos de resistência não saturados, não lineares e lineares. Atualmente e recentemente têm sido desenvolvidos modelos novos e já se encontram implementados modelos utilizando o método de Kuhn.
E o Magical Roy, originalmente empregado só para 2D, hoje se encontra disponível em 3D no programa. É um avanço muito interessante. E abre as portas para nós podermos começar a tentar avaliar como que a redistribuição de tensões em geometrias e estratos que têm uma conformação complexa, como que essa redistribuição de tensões pode afetar o fator de segurança. Então, são possibilidades muito interessantes e que, com o passar dos anos, vão com certeza, se tornar cada vez mais esclarecidas. Obviamente, nós podemos também utilizar reforço nesse programa, como tirante, grampos, geogrelhas, entre outros, inclusive em 3D, como vocês podem perceber aqui nessa figura. Rebaixamento rápido para barragens também é uma possibilidade. E finalmente, para fechar essa parte, só lembrar que existe uma integração entre vários modos. O S-Phase-Slope, ele pode receber por opressões de ar e de água dos modos de análise de percolação, de água e de ar. Ele pode receber tensões do modo de análise de tensões, de forma que existe uma grande integração entre todos esses modelos, uma integração muito eficiente. Bom, vamos fazer uma pausa agora, em termos de apresentação do software, e vamos passar a demonstração da construção de um modelo. Eu só queria perguntar aqui para os nossos organizadores se existe alguma pergunta que vocês gostariam que seja respondida nesse momento. Bom, tem uma pergunta do Fernando, que eu vou responder agora, que chegou aqui na caixa de entrada. Ele pergunta: boa tarde. Em todas as análises, a geometria dos taludes me pareceu muito definida em função de planos que podem não refletir precisamente a superfície. É possível importar dados de escaneamento a laser 3D para aumentar a fidelidade e precisão geométrica do talude para fazer análise 3D? Fernando, essa imagem, deixa eu voltar aqui no slide anterior, na verdade, aqui. Esse aqui é um exemplo perfeito do emprego de dados de scanner 3D na geração de superfícies. A resposta à sua pergunta é muito definida, é sim. Por exemplo, se você consegue trazer os seus dados de scanner para um formato tabulado de dados de coordenadas x, y e z, e uma sequência de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pontos, você pode importar esses dados para definir a superfície. Ok? Então, esse volume de dados muito grande que a gente obtém quando a gente faz a definição pelo scanner 3D, ela pode ser trazida para cá. Em teoria, ela poderia ser trazida para camadas, para superfícies que definiriam os limites também entre camadas, subcamadas de subsuperfície. Mas é óbvio que nessa situação nós não temos, na prática, a disponibilidade de dados com esse tipo de acurácia. Né? O scanner 3D, ele escaneia a superfície e não os dados de superfície. Isso seria o sonho de todo engenheiro geotécnico. Eu estou falando isso para dizer que também a gente pode fazer a definição das superfícies de forma desvencilhada. Você pode ter dados com uma densidade de pontos muito grande para a superfície e uma densidade de dados bem inferior para a definição das camadas dos estratos. E isso tudo é possível sim. Espero que tenha respondido. Se você quiser elaborar mais a sua pergunta, pode colocar um complemento. O nosso tempo está um pouco apertado, então eu vou já passar para a próxima parte, tá? E a gente tenta responder mais perguntas no final. Então, vamos aqui abrir o software, e o que eu vou fazer agora é a demonstração de um modelo, da construção de um modelo. Esse modelo vai ter uma superfície definida por pontos, por um grid de pontos. É um grid de pontos volumoso, mas não tão volumoso quanto de um scanner 3D, mas que mostra como poderia ser feita a análise. Então, essa é a interface do programa.
Nós estamos aqui no módulo Expert, a gente tem a opção do módulo de Learning Mode, que é um módulo mais simplificado, mas eu garanto para vocês que depois de poucas horas ou poucos dias, o usuário ele vai querer se manter sempre no módulo Expert. À esquerda vocês têm a lista de projetos, e dentro dos projetos vocês constroem e armazenam os modelos. É uma sistemática muito boa para vocês, para o nosso grupo de pesquisa, a empresa, ele manter os modelos arquivados de forma sistemática. Então, quando eu busco com os meus alunos o modelo daquela etapa, naquele projeto, dentro do nosso projeto de pesquisa, vamos revisitá-lo. Nós localizamos o modelo com muita agilidade, porque nós empregamos toda a organização com base em banco de dados. Bom, criado um modelo, nós temos aqui um modelo criado webinar, um projeto webinar, nós podemos criar modelos, e aqui já existem alguns modelos que foram criados, e vocês têm um preview aqui no canto inferior direito. No caso, o que nós vamos fazer é criar um novo modelo do zero. Então, clicamos aqui, e aí nós temos a oportunidade de dizer que tipo de aplicação vai ser empregada. Nós podemos empregar análise de percolação, de água, de fluxo de contaminantes, calor, ar, o SV Designer e o SV Slope. No caso aqui, nessa licença não está habilitado um outro módulo, que é o módulo de análise de tensões. Então, nós vamos selecionar o SV Slope, e aqui nós temos a oportunidade de dizer o que nós queremos fazer, uma análise bidimensional ou tridimensional. Naturalmente, nós vamos querer fazer uma análise 3D, e vocês têm a opção como usar metros ou pés, e já dizer que tipo de ruptura vocês vão querer analisar. Eu vou deixar dessa forma, mas nós vamos ter a oportunidade de mudar isso mais na frente. Bom, vamos nomear nosso modelo, vamos chamar de modelo 3D-B. Damos OK. E aí nós vamos para o módulo, para uma nova interface, que é a interface do módulo de análise de estabilidade. Bom, o módulo de análise de estabilidade, ele tem todas as ferramentas colocadas nesses menus superiores. E para vários dos menus nós temos atalhos. Atalhos que, com o passar do tempo, nós passamos a usar com mais frequência. A divisão dos menus é muito clara e ela segue um fluxo de definição de modelo muito fácil. Eu costumo dizer para os meus alunos que o aprendizado do programa, a princípio, ele não é necessário a leitura do manual. Primeiro, o que eu sugiro é folheiem, fuçem o programa, porque sendo conhecedores das teorias de análise de estabilidade, vocês vão entender o que está disponibilizado lá. Bom, vamos primeiro aqui em modelo e ajuste, e aqui nós temos uma janela com ajustes muito interessantes. Aqui, por exemplo, para a superfície 3D, nós temos métodos de busca. E viram que nós temos uma grande variedade de métodos de busca. Para esse exemplo de hoje, eu vou usar o método de busca baseado em pontos de entrada e saída. Aqui nós temos a direção de ruptura. Ela pode ser na direção X, positiva ou negativa, ou pode ser multidirecional, e é isso que nós vamos fazer. Bom, nessas tabs vocês têm como escolher os métodos de análise, não vamos mexer em nada disso, vamos deixar só o método padrão GLE, mas nós podemos utilizar de forma simultânea múltiplos métodos. Ok? Aqui nós temos aqueles outros métodos mais sofisticados. E aqui nós temos alguns ajustes que são ajustes, por exemplo, em termos de convergência, ajustes que estão plenamente disponíveis, mas que a princípio nós não precisamos modificar. Por exemplo, número de colunas. O número de colunas 50 é um número muito razoável. Mas em nível, por exemplo, de pesquisa, muito frequentemente eu peço para os meus alunos, refinem, usem número de colunas maior, porque nós queremos mais precisão. Bom, mais à frente nós vamos revisitar essa tab que indica a direção da ruptura. Bom, vamos primeiro definir nossa geometria. Nossa geometria vai ser definida com base em superfícies e com base em regiões. Eu vou começar a definir a região e vai ficar muito claro para vocês o que nós estamos querendo fazer. Vejam só, a região, ela é, na verdade, uma visão bidimensional em planta. E o que nós vamos analisar aqui é
implanta um quadrado com lado 70. E vejam que agilmente aqui eu coloquei as coordenadas. Eu poderia clicar na tela, pedir a visão 2D e clicar. Mas, para fins de precisão, vocês podem entrar com coordenadas aqui. Eu devo ter colocado errado, 70, 70, perdão. Aqui é 0,70. Muito bom eu ter errado, que vocês puderam ver o programa inteligentemente indicando que eu coloquei um ponto que se repetiu. Não foi de propósito o erro. Então, vejam, aqui nós temos a visão em planta, vocês podem ver em 2D. Isso foi o que nós fizemos. Aqui é a coordenada x e a coordenada y. A coordenada z é a elevação. E, por enquanto, nós temos duas superfícies que foram automaticamente criadas pelo programa. E nós podemos, aqui em Geometria e Superfície, visualizar essas superfícies. Ele criou a superfície 1, com a elevação 0, uma superfície plana. E ele criou a superfície 2, com uma elevação de 1 metro. E eu, nesse momento, vou elevar ela, na verdade, para 10 metros. Muito bem. Agora nós temos um caixote com altura maior. Bom, o nosso problema ele vai ter uma geometria muito mais complexa do que essa. E para definir a geometria, nós vamos precisar de mais uma superfície. Então, eu vou adicionar uma superfície que vai ser colocada acima da superfície dessa daqui. Eu teria a oportunidade de colocar, se eu quisesse, uma superfície intermediária. O programa permite isso. E eu vou definir as propriedades dessa superfície de uma forma mais completa. Vejam, nós temos como colocar superfícies constantes, que é o caso das primeiras, com malhas, com grid, com expressão matemática. Então, se vocês têm uma superfície que é boa para ser representada por uma expressão matemática, vocês conseguem. No caso, eu vou usar um grid de pontos que eu já tenho aqui pronto. É esse grid de pontos que eu vou copiar do Excel. Se vocês têm os dados no Excel, no arquivo texto, se vocês estão trazendo os dados do AutoCAD, vocês conseguem fazer isso. Então, nós vamos colocar esses dados. Eu não quero manter os pontos originais. E pronto. O programa está plotando agora a geometria. Então, vejam a geometria. Se eu clicar aqui e arrastar, eu consigo ver a geometria no meu talude. O que eu estou querendo fazer é um talude com uma seção transversal muito simples, mas que é no canto. Então, vocês podem imaginar, isso aqui é um corte, eu quero analisar a estabilidade do canto. O que nós vamos fazer é analisar a estabilidade de uma superfície de ruptura centralizada aqui. Bom, vamos definir agora nossos materiais. Então, aqui nós vamos em Material Manager, e aqui nós temos uma oportunidade de importar o material, se nós já tivemos o material já no nosso banco de dados. Vejam que nós temos a possibilidade de colocar isso no banco de dados, que vai sendo alimentado com o passar dos anos, e eventualmente a gente pode ter lá centenas de materiais e a gente vai e importa aqui. Isso é um módulo individual do pacote. Ou nós podemos criar. Eu vou criar dois materiais. Um material vai ser a camada inferior, e eu vou utilizar o modelo Morcombe. Aqui estão todos aqueles modelos que eu citei, que são disponíveis. Essa sendo a camada inferior, eu vou usar 30 kPa de coesão, para fins desse exemplo, e 30 graus de ângulo de atrito. Aqui o objetivo realmente é só demonstrar o programa, nós não vamos fazer nada muito sofisticado em termos de propriedades. Agora vamos para a layer superior, Morcombe também. E para esse material da camada superior, nós vamos usar 10 kPa de coesão e 28 graus de ângulo de atrito. Então está aqui 30 e 30, 10 e 28. E agora nós vamos associar esses materiais que agora estão disponíveis às nossas camadas. Então, se nós viermos aqui em Material Layers, vocês têm aqui a Layer 1, e a gente pode utilizar o material adequado, que é o material da camada superior. E aqui o da camada inferior. Ok? Então, está aqui a nossa geometria já completa, propriedades já adicionadas e pronto para analisar. Nós vamos agora definir a forma de busca.
Então, vamos aqui novamente no Settings, na direção de ruptura, e o que nós vamos fazer é o seguinte, o ponto de partida será o ponto 7070, e vejam que o programa automaticamente nos trouxe para uma visão em planta, porque é a visão mais útil nesse momento. E aí vocês vão entender, o ponto de partida é o ponto 7070 e o ponto final é 00. Essa é a direção da ruptura que vai ser estudada. E vejam que o programa agora, de forma automática, adicionou uma representação gráfica de o que é essa direção de ruptura. Ok? Essa seta. Bom, agora nós vamos fazer a especificação da forma de busca. Vejam, aqui nós temos como colocar a visão bidimensional em planta, bidimensional olhando o plano X, Z ou YZ. Nós temos aquela visão 3D que eu venho mostrando desde o início, e eu posso, inclusive, inicializar novamente o ângulo de visão. E nós temos essa visão SD. O que é essa visão SD? Essa seção transversal aqui, ó. Então, isso que eu estou vendo agora, a seção transversal ao longo daquela direção de ruptura que vai ser pesquisada. Eu vou colocar nessa visão porque é conveniente agora para a definição das superfícies. Então, eu vou definir o ponto de entrada e saída. Então, vejam, aqui eu vou definir o ponto na direita, ok? De entrada. Então, eu vou pesquisar daqui até aqui, pontos de entrada da superfície. E agora eu vou pesquisar pontos de saída da superfície. Daqui até aqui. Eu vou fazer incrementos 3, apenas para que eu tenha uma análise ágil, mas eu faria aqui, se eu tivesse mais tempo, 10 pontos, isso demoraria provavelmente 5 minutos. Em termos de razão de aspecto, eu vou variar isso aqui de 0,6 a 1, fazendo 3 variações. Isso aqui diz respeito a quão larga é a superfície de ruptura, se ela é mais estreita ou mais extensa. Então, nós estamos fazendo, na verdade, uma busca muito flexível, quando nós fazemos todas essas variações. Bom, o problema, ele tem uma geometria estabelecida, tem propriedades, tem uma direção de ruptura pré-estabelecida e tem a forma de busca já pronta. Então, nós vamos fazer a análise agora. Eu fiz um problema aqui sem poropressões. Eu poderia facilmente fazer as poropressões estabelecendo, por exemplo, o nível freático, trazendo as poropressões do módulo de análise de percolação. Isso é relativamente fácil de se fazer. Nós não fizemos pela questão de limitação do tempo. Então foram pesquisadas 192 possibilidades, que são o cruzamento de todas aquelas variações, e nós temos aqui um fator de segurança de momento e de força pelo método GLE. Aqui nós temos um atalho para o AccuMesh, que é o modelo de visualização. O atalho está disponível aqui também. Então, nós podemos já pular para o AccuMesh a partir desse ponto. E aqui está o modelo, o resultado. Aqui nós temos a superfície encontrada, dentre todas as buscadas. Aqui a visão bidimensional do que foi encontrado. E aqui nós temos, por exemplo, como mostrar as superfícies buscadas. Isso aqui é o corte, obviamente, transversal de superfícies tridimensionais. E nós tínhamos o quê? Nós tínhamos algo como 100 superfícies sendo buscadas. Vejam, aqui estão as superfícies sendo buscadas. Cada um desses é um ponto de entrada. E cada um desses é um ponto de saída. E todos eles foram cruzados. Okay? E essa foi a superfície crítica encontrada. Vocês podem observar aqui que nós temos todos os dados disponíveis aqui, o peso total da cunha de ruptura, o volume, o centro da superfície que foi determinada, a razão de aspecto que foi encontrada como crítica, e todas essas informações podem ser também exportadas e podem ser encontradas no programa, de forma muito simples. Aqui nós teríamos como ver todos os métodos numa tabela só e poderíamos copiar e jogar para o Excel.
A interface ela é feita de forma a facilitar muito a visualização. Vocês estão vendo aí que nós estamos agora com um gráfico um pouco complexo, porque nós estamos vendo muitas superfícies. Vamos pedir para mostrar só a crítica, novamente. Eu vou mostrar uma coisa interessante, muito legal, que o programa permite, que é visualizar a massa rompida. Então, quando a gente quer, num sistema que tem muitas camadas inferiores, com camadas que podem ser consideradas mais fracas, e a gente quer identificar por onde que essa superfície está passando, esse tipo de visualização ela é muito útil. Né? Eu diria para vocês, no passado, há 10 anos atrás, se me perguntassem por que a análise 3D não é viável na prática da geotecnia, eu diria, olha, nós temos todas as teorias disponíveis, nós já temos computador suficiente para fazer isso, mas nós precisamos pensar muito a respeito de como nós vamos visualizar, gerar as geometrias 3D e visualizar os resultados. Eu diria que o que a SoilVision fez em termos de interface é realmente o estado da arte e permite, de fato, nós conseguimos ir muito além do que nós conseguíamos no passado. Bom, eu acho que agora é um ponto bom para nós encerrarmos. Nós estamos exatamente com 1 hora, que é o tempo de duração previsto, e eu gostaria de talvez trazer a palavra de volta para vocês com perguntas ou para o pessoal no Canadá, para o colega Murray Fredland, caso ele queira fazer alguma consideração. Bom, okay, I'm going to ask Murray Fredland. I'm just completing now the presentation, and I'm offering the opportunity for more questions. Would you like yourself to make any comment or any observation, or are we good? Ok, a questão é que nós temos um limite de tempo aqui, nós já estamos com 1 hora e 2. Bom, eu queria lembrar aos participantes que eu citei no início da apresentação que a SoilVision está vindo ao Brasil para o próximo Cobranseg em Belo Horizonte, em setembro, outubro, não é isso? E a SoilVision ela vai dar um mini curso. Então, nesse mini curso, isso aqui que nós vimos, que foi apenas uma visão muito superficial do programa, no minicurso vai ser feita realmente uma exposição muito mais detalhada, vai ser dada uma oportunidade para que os participantes realmente aprendam a utilizar o software e a fazer análises sofisticadas de problemas bem complexos. Então, eu gostaria novamente de convidar vocês a participar desse minicurso. Eu devo participar também como apresentador, junto com o pessoal da SoilVision, que virá do Canadá, de forma que o curso ele não vai ser em inglês puramente, ele vai ter partes em português, mas com o meu auxílio, como tradutor. E em algumas partes ele vai ser puramente em português, nas partes que eu apresentar. Então, devido ao tempo já extenso, né, nós nos estendemos um pouco demais, nós não vamos poder responder mais perguntas, mas nós provavelmente vamos agendar mais uma apresentação desse webinar curto, daqui a um mês, provavelmente, e na conferência, lá no congresso, nós teremos a oportunidade de nos encontrar novamente. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença e convidá-los para as próximas apresentações. Muito obrigado e até mais.